Terceira dica para nosso 2023. Vamos passar por alguns órgãos aqui hoje, né? Chamar um médico, um enfermeiro aí. Agora vamos para os olhos, vamos chamar o oftalmo aqui. Uma dica para os nossos olhos. Além de você usar esses bons óculos, né? Que eu sou teimoso em não usar, né, Miriam? Além da gente usar os óculos ou a lente para nos ajudar, olha outra dica para os nossos olhos aqui, ó. Provérbios, o versículo 25 que nós lemos, diz assim: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. 4 versículos, gente, numa profundidade. Eu venho lendo esse texto há tanto tempo que, para mim mesmo, né? Hoje eu vou compartilhar de algo que Deus vem falando comigo, né? Lá dentro eu preciso me cuidar, sempre. E aqui agora vem para os nossos olhos, olhe sempre para frente. O olhar aqui, essa é a ideia de você manter os olhos abertos, né? Então olhe, ou seja, ei, abra os olhos. É mais ou menos essa dica. Abra os olhos para ver. Deus está falando com você, está acontecendo isso, aquilo, veja. Então olhe, é nesse sentido de abrir os olhos, veja. Falar, não estou vendo Deus em nada na minha vida, então abra os olhos, você vai ver. Porque se não fosse Deus, nem vivo você estaria. Abra os olhos para ver as grandezas de Deus na sua vida. Abra os olhos para ver as bênçãos de Deus na sua vida. Tem um hinário antigo que diz, conta as bênçãos, né? Os irmãos da terceira idade sempre citam. E é maravilhoso. Porque às vezes a gente está olhando para os probleminhas, para as coisas que estão nos acontecendo, e esquecendo e fechando os olhos para todas as outras coisas. Você tem uma casa para morar, seja alugada, seja própria, seja financiada há 400 mil meses, né? Mas tem, amém? Você tem um carro para andar, ou anda de ônibus, metrô, infelizmente a gente não tem. Mas tem. Você tem trabalho, tem um prato de comida para a gente comer a cada dia. Você tem força e você tem a salvação em Jesus Cristo. É eterna. Essa vida passa, mas a gente tem uma eternidade pela frente. Então, é isso aqui que ele diz, olhe, abra os olhos, veja o que tem acontecido na sua vida, veja o que eu tenho feito contigo, veja as coisas que eu estou te dando, que eu estou vivendo com você. Abra os olhos para ver. É por isso, talvez, que muitos textos bíblicos, quando ele fala de petição, ele nos ensina a pedir, sim, mas ele sempre fala para a gente pedir com ações de graças. Você pode pegar vários textos bíblicos, é assim, peça, apresente os seus pedidos, mas com ação de graça, ou seja, lembrando do que Deus tem feito, do que você tem. Então, olhe é nesse sentido de abrir os olhos, enxergue, veja as coisas que Deus tem feito na sua vida, veja onde você está. Aí ele diz, olhe para a frente, o sentido de ter um caminho reto, não tortuoso, não é abrir os olhos, uma hora você está olhando para o que Deus faz, outra hora você está olhando para a política, outra hora você está olhando para a corrupção, você fica assim, para lá e para cá, perdido. Espera aí, olhe sempre para a frente. Qual é a minha direção? É engraçado, é igual carros, quando você está na pista, né? Você está andando aí tem as 2, 3 faixas, e tem umas pessoas que eu não sei se elas são bêbadas ou são folgadas mesmo, né? Porque assim, eles não respeitam as faixas da gente, né? Entra, volta, sai. Eu não vou nem falar dos motoqueiros que andam no meio, né? Da faixa ali, que já é a permissão aí, né? Outro detalhe. Mas assim, é nesse sentido de ter um caminho reto, olhe para a frente, e ainda diz mais, olhar para a frente, naquilo que está adiante de você. Então, isso também é nos fazer abrir os olhos para ver as coisas adiante de nós. E às vezes a gente fica só na nossa cabeça, olhando lá para trás, só para as coisas de trás, só para as coisas de ontem. Mas tem muitas coisas à nossa frente. Sim ou não, gente? Exemplos bíblicos para a gente entender ainda mais essa questão para os nossos olhos. Mateus capítulo 6, versículo 21 a 23, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, é através dos olhos, daquilo que a gente está vendo, é isso que vai trazer luz ou trevas na nossa vida.
E aí um outro exemplo disso, Filipenses 3,14, também é um texto conhecido. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma dica para os nossos olhos: olhe, abra os olhos, veja, abra os olhos, Deus está contigo. Às vezes você está numa luta e você diz: cadê Deus? Abra seus olhos que você vai ver que o Senhor está contigo. Amém, gente? Abra os seus olhos que você vai ver que tem esperança. Abra os seus olhos que você vai ver que é possível. Abra os seus olhos que você vai ver a direção que Deus está dando para a sua vida. Amém ou não amém?